Não que não possa andar de calçado, não que só andar descalço vai ser a resolução de todos os problemas, mas o andar descalço em alguns momentos do dia auxilia a movimentar músculos que você não movimenta quando está calçado. É isso aí, pessoal. Mais um podcast Saúde em Minutos e agora nós estamos aqui de casa nova com o nosso amigo entrevistado, que é o Dr. Marcel Borsari. Seja bem-vindo ao podcast Saúde em Minutos, Marcel. Valeu. Muito obrigado pela sua presença e não deixar de agradecer os nossos patrocinadores e incentivadores que estão dando muita força nesse podcast e fazendo com que a gente consiga levar conteúdos de saúde e de qualidade para todos os ouvintes e seguidores. E falando nisso, siga, curta e compartilhe. Então eu gostaria de apresentar meu amigo e nosso profissional da área de fisioterapia aqui de Marília, Pompeia e região, para falar sobre a baropodometria, né, que é essa avaliação de pisada e o que ela traz de benefícios para nosso músculo esquelético, né, falando que começa de baixo para cima todos os nossos desequilíbrios. E eu queria aqui que você se apresentasse então, Marcel. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço de estar aqui. É uma honra estar contigo sempre, né? A gente já se conhece há muito tempo e trocamos bastante figurinhas de pacientes em comum, né? De alunos e tudo mais. E poder difundir um pouco isso aqui para o pessoal que acompanha é bem bacana. Eu sou fisioterapeuta, formado há bastante tempo. Mais de 10 anos, pessoal. Mais de 10 anos, pouco menos de 20. E tenho especialização na parte de ortopedia, traumatologia esportiva, a parte de quiropraxia, terapia manual, podoposturologia, que é o que a gente vai conversar um pouco mais hoje, terapias como spiral taping, enfim, uma infinidade de especialidades que eu fui afunilando para o melhor atendimento para o meu paciente, né? E a podoposturologia, que é o estudo da análise da pisada e o que a pisada pode influenciar no restante do corpo. Os desequilíbrios da pisada, não só parado, né, mas caminhando, correndo, fazendo um gesto esportivo. Então, dentro da análise esportiva, que eu me dediquei bastante tempo, tenho bastante paciente aí na parte esportiva, atleta profissional, amador, enfim. E eu me dediquei bastante a essa parte da análise da pisada e o quanto isso influencia positiva, negativamente, o quanto a gente consegue melhorar em questão de performance, né? E essa é a linha que a podoposturologia e a análise, né? Você falou da baropodometria, a gente já costuma englobar um pouco mais em baroescanometria, que é quase um scanner que você consegue fazer pela pressão nos pés, né? Tem um equipamento que é o Baroscan, que você pisa nele e ele joga no computador as informações percentuais, inclusive, de quanto de pressão tem em cada parte do pé. E aí, baseado nisso, e mais alguns detalhes da avaliação, e que eu confecciono as palmilhas sob medida, que eu costumo dizer que é para cada um dos pés, né? Nem para você, é uma palmilha para cada um dos pés, que é onde vai corrigir ou melhorar ou potencializar o que a gente está buscando. Que bacana, doutor. E assim, né? Todo mundo fala, nossa, que legal, né? Diferente, mas quem pode fazer esse tipo de avaliação? Isso é exclusividade da área da saúde, né? Profissionais fisioterapeutas que fazem essa análise, né? Existe algumas outras profissões que acabam se apropriando um pouco disso, mas não com o mesmo foco, o mesmo intuito, nem com o mesmo estudo que a gente tem. Não que seja errado, né? Mas, por exemplo, podólogas, para analisar outras coisas de pressão, acabam também utilizando isso. Mas para que tenha um tratamento, visando o tratamento postural e tudo mais, é o fisioterapeuta que acaba sendo o responsável por essa área, né? Que bacana. É muita informação, pessoal. Fique aí até o final que vocês vão aprender muito. Vou tentar ser mais simples possível. Não, mas pode aprofundar. E assim, que é bem interessante, né? A gente fala assim, precisa se fazer. Quem pode fazer? Agora, quando que eu percebo que eu tenho a necessidade de fazer uma avaliação dessa? O primeiro quesito é dor. Esse é o primeiro ponto. Tenho dor no pé, no tornozelo, no joelho, no quadril, nas costas. Acaba sendo um alerta, né? Uma red flag ali, principalmente para a gente ver o que
pode ser que está acontecendo. Muitas das dores são associadas à falta de fortalecimento, a uma má postura, encurtamento, enfim, acaba sendo um conjunto de situações que a gente tem que analisar. Então, o primeiro ponto é a dor. Tenho dor, temos que ver o que é. Né? E aí o pessoal também tem calos, né? Aí essa é uma parte interessante, né? Por que tem o calo? E qual a necessidade de fazer essa avaliação, né? Você observando que você está desenvolvendo um calo. O calo nada mais é do que uma área de repetição de atrito, né? Então, às vezes até citei a podóloga. Vamos na podóloga, ela pressiona, ela limpa aquela região do calo, lixa e volta o calo. Porque ali é uma área de atrito constante, maior, né? Uma pressão maior com mais tempo. Então, na análise da pisada, a gente identifica as áreas específicas do pé de pressão. Que deveria ter pressão, né? Que às vezes está com uma pressão menor, uma pressão maior. A gente observa qual parte está tendo essa pressão e o porquê. E aí a gente ou alivia aquela carga ou distribui para outras áreas do pé. Então, o calo é um indicativo, a calosidade é um indicativo de problema, vamos dizer assim, né? Então a dor, o calo, são dois alertas ali que você tem que ficar atento. Tem uma outra observação que seria interessante para a pessoa, porque assim, as pessoas acham que não precisam. Aí você começa a conversar, não, eu tenho calo. Eu tenho 2 calos. Aí, eu tenho dor. Não, mas a minha dor é no joelho. Precisa, sim, e aí... Exatamente. É importante a gente identificar que às vezes, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho dor, mas só quando eu faço alguma coisa, só quando eu faço uma atividade física, Peraí, mas não é para ter dor quando faz nada. Né? Então, se está com uma dor pontual, joelho, quadril, mas é só quando eu fico muito tempo em pé. Então, observar quando que surgem as dores, porque as dores são um indício de que algo não está certo. Esse é o primeiro ponto. Eu observo caminhando, por exemplo, na areia, na praia. Que eu tenho uma pisada que o meu pé marca inteiro. Ou então que aparece só o calcanhar e os dedos. Ou eu piso e não aparecem os dedos. Eu estou pisando de uma maneira que não que seria errado, tá? Mas não seria a mais anatômica, a mais biomecanicamente funcional. Né? Porque não está distribuindo a pressão nos pontos corretos, né? Ao invés de você correr uma maratona, correr 10 km, você vai correr 9, 8 com o mesmo desgaste energético. Então você vai gastar mais força, mais energia, mais musculatura para fazer a mesma ação que alguém que pisa um pouco mais anatomicamente correto, tá? Não tem certo, não tem errado, né? Até porque a gente tem que olhar para cima também, não é só para o pé, né? Exato. O corpo, imagina, a pessoa vem para mim com 50, 40, 50 anos e fala, mas eu sempre pisei assim. Sim, teu corpo se adaptou àquela maneira de pisar e tá tudo bem. Se não tem dor, se não tem problema, beleza. Mas a gente consegue prevenir algumas coisas, né, que hoje a literatura coloca como já estudado isso em alguns estudos. Antigamente se falava muita coisa, previne entorse, previne... não, né? Você previne entorse fazendo fortalecimento, não com palmilha, né? Você previne uma lesão de joelho ou uma alteração na coluna fazendo alguns exercícios de fortalecimento, alongamento, não com palmilha. Com a palmilha você mantém aquilo que você está conseguindo na academia ou na fisioterapia convencional, com o teu fortalecimento específico. Então, na hora que você faz uma avaliação, principalmente bons profissionais, ele vai dizer se vai funcionar ou se não vai funcionar o uso da palmilha. Eu já deixei de indicar a palmilha para bastante gente, porque era só fazer musculação, era só caminhar, era só, né? Só sair do sofá. Só sair do sofá, só se mexer. Um pouco mais do que estava fazendo. Ou com uma visão um pouco mais aprofundada direcionada, né? Musculação mais direcionada para aquela região que estava com problema e que a palmilha ia ser mais uma coisa que não ia dar certo. Né? E assim, você tocou num assunto bem interessante, que é a questão dos tipos de pisada, né? Que eu acho que seria legal esclarecer para as pessoas, porque normalmente o pessoal fala assim, eu comprei o tênis tal porque minha pisada é pronada. Mas nem todas as pessoas têm os 2 pés pronados. Exato. E muito menos o pé pronado do início ao fim. Exatamente. Por isso a questão da palmilha. Acho que seria interessante você tocar no assunto, os tipos de pisadas convencionais legal. E como fazer as correções para isso. É um assunto que eu escuto direto no consultório, porque eu compro um tênis pronado, tênis supinado,
Sim, você pode até comprar, mas aquele tênis é para o teu ângulo de inclinação, de pronação, de supinação? Em qual parte do pé? É o que você falou. A gente tem o apoio do calcanhar, que pode ser mais pronado, supinado, e na hora da fase de impulsão, ele ser mais supinado, pronado, inversamente ao que está o calcâneo. Então, isso tudo, um tênis que não foi feito para você, ele foi geral, generalizado. Foi genérico, exato. Então, ele não vai conseguir te proporcionar a maneira como você pisa. Ele vai colocar uma régua e vai nivelar todo mundo por essa régua. E muitas vezes, eu sempre oriento, a maioria das vezes compra o tênis que fica mais confortável. Não é valor, não é marca. Claro, tem os tênis que acabam não tendo tanto amortecimento, não são tão macios. Aí, algumas orientações específicas, não tem como generalizar também, mas o tênis neutro, confortável. Porque o teu pé, pisando sem o tênis, ele é aquela maneira de pisar. Se você modifica totalmente pronado, totalmente supinado, os dois pés, você pode gerar, aí sim, você pode gerar até algumas lesões que são bem comuns, como os entorses de tornozelo, nesse caso. A palmilha, geralmente, acontece muito da gente ver um pé pronado e um pé supinado. Porque um tenta equilibrar o outro. Nosso corpo é sábio. Então, a maneira como a gente pisa, o nosso corpo não vai cair. Então, se você está pisando pronado com o pé, ele vai tentar supinar o outro para tentar equilibrar, o seu quadril vai rodar para tentar manter uma postura ereta, o teu ombro vai girar, então você vai se alinhando todo para manter a melhor postura. É assim que... E para sair da dor, né? Porque está causando alguma dor. Exato. E às vezes a dor, como a gente fala, mas no quadril, no joelho, não teria que ser no pé? O pé acomodou. Aí o tornozelo girou para acompanhar a postura reta do corpo. O joelho vai girar, o quadril vai girar. O quadril não conseguiu girar direito, é ali que vai gerar a dor. Então, às vezes a dor ela é um pouco mais longe da causa. Normalmente, né? E normalmente, porque ali que o corpo não conseguiu se adaptar da melhor maneira. Então ele não consegue fazer o melhor movimento, ele não consegue ter a melhor força muscular, porque é ali que ele não conseguiu se adaptar. Então a gente vai tentar corrigir um pouco a pisada para que essas alterações minimizem e aliviem a dor lá no quadril, por exemplo. Isso aliado à musculação, isso aliado ao alongamento, isso aliado a outras técnicas e outras táticas que não só a palmilha. Mas a gente faz essa mudança de posicionamento dos pés, e aí um tênis comum, pronado, um tênis supinado, ele não vai proporcionar a alteração que você precisa. Não vai comprar na loja um pé pronado e um pé supinado. Nem tem, né? E muitas vezes também um pé de cada jeito. Acontece do tamanho do pé esquerdo ser menor do que o direito. Então, a palmilha e aonde estão as coisas nos elementos que a gente coloca embaixo da palmilha para fazer essa correção, ela é específica para cada pé, né? Então, não é genérico, não é para você, é para cada um dos pés. Então, essas alterações são bem personalizadas mesmo, né? E a gente falou, né, tipo de pisada, falou também de como avaliar para você entender qual a necessidade, ou você identificar, né, o momento que você precisa dessa correção e dessa avaliação para fazer. E aí eu queria entender assim, qual que é a idade mínima para a gente começar a fazer a avaliação. Tenho filho de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos. Não tem dor. Mas aí eu queria fazer uma avaliação. Tem o pé chato, né? Tem o pé chato e tal. Aí, beleza, não tem dor. Mas quando ele vai jogar bola? Não, no outro dia ele fica, né? Então, ou ele cai muito. Então, qual que é a idade mínima, assim, para começar a fazer a avaliação, começar a fazer as palmilhas, se for necessário, para fazer uma evolução, para ele não ter uma artrose no joelho lá no futuro, porque ele começou a tratar agora. Qual que é a idade? A idade é muito controverso isso, tá? Eu já atendi pacientes com 3, 4 anos de idade, que muitas vezes eu palmilhei, mas por razões não as quais os pais vieram buscar a palmilha. Meu filho tem o pé chato, tem o pé plano. Eu não fiz a palmilha para o pé plano, eu fiz a palmilha para ele parar de andar em ponta de pé, uma palmilha mais rígida, que isso ia estimular ele pisar. Calcanhar. E pisando com o calcanhar ia estimular a musculatura para ele mesmo desenvolver o arco. Eu não vou empurrar o arco dele nessa idade que
A maioria dos estudos que eu já vi, que tem que só pesquisar, não tem indício científico comprovando que abaixo dos 7 a 9 anos de idade tem a necessidade, tem um efeito específico usando uma palmilha para o arco. Tá? Porém, cada caso é um caso. Tá? O importante, com que idade que eu levo para fazer a avaliação? Quando você achar que deve, pode levar. Não que vá ser necessária a palmilha. Mas outros casos que já me passaram na clínica foi indicar o exercício a ser feito, sabe, como fazer em casa mesmo, com elástico, caminhar em areia, essas coisas assim, para que não precisasse usar uma palmilha, para que não precisasse lá no futuro ter que se preocupar com isso. Então, fazer a fisioterapia, fazer as coisas, não necessariamente precisa de uma palmilha, mas quanto antes você observar, principalmente que tem queda, né? Ele corre, ele vai correr, ele não consegue, ele cai. Então isso é um indicativo indício, bem importante de que a pisada dele não está com equilíbrio. Se não está com equilíbrio porque o pé não está movimentando direito ou não está acompanhando a contração muscular, enfim, a parte se não tem nenhum problema neurológico evidente, é alguma coisa relacionada à parte postural. Então a avaliação ela parte de qualquer idade. Começou a caminhar, né? Também não vai lá com 1 ano de idade, que já me aconteceu, tá, Cacá? 1 ano de idade, ele não tá caminhando direito. Não tá mesmo. Ele não consegue nem ficar em pé, quanto mais caminhar direito, né? Mas assim, depois dos 6, 7 anos de idade, se ainda não foi ver nada disso e tem muita queda, aí pode ser que a palmilha seja algo importante para manter o equilíbrio, não para corrigir o arco ou para fazer alguma coisa nesse sentido de correção, mas para auxiliar no equilíbrio. Assim como antigamente, ou ainda tem, as botas ortopédicas. Eu ia fazer essa pergunta na sequência. As botas ortopédicas ainda são indicadas porque tem alguns casos que não é só o apoio da planta do pé, mas uma instabilidade do tornozelo. E aí, se o tornozelo está lá instável, só a palmilha, é mais difícil segurar aí vem com a bota. O equilíbrio. Tem hoje alguns tênis que são cano alto, que você consegue ajustar, eles são mais firmes, mais rígidos, e aí você põe a palmilha e mais o tênis com algumas alças, até com algumas hastes, que ele vai ser mais firme, lembrando uma botinha, mas não é a botinha tão dura, tão traumatizante para alguns, mas alguns casos é necessário essa linha de tratamento. E em alguns casos, você só com orientação. Em outros casos, a palmilha e algumas orientações de calçado. Né? Voltando nos calçados, é importante ter um calçado próprio para aquilo que você está buscando. O calçado é mole e ele pisa com desabamento de arco. O calçado não ajuda, não adianta a palmilha. Ele vai forçar a palmilha e o calçado não está segurando, então vai ter o desabamento do arco da mesma maneira. O desabamento do arco, para o pessoal entender, né, a questão ficar mais claro, o pé já ficar mais chapado, ele apoia todo o pé no chão. Ele tem o arco do pé, né? Quando a gente vê o calcanhar, os dedos, o arco, o natural dele seria fazer uma conchinha. A hora que ele pisa, ele deixa isso reto, né? Então, a hora que ele está pisando, se ele deixa isso reto, ele está desabando esse arco, está fazendo um movimento que ele teria que manter um pouquinho essa estrutura para o movimento ser mais anatômico. Esse desabamento é por fraqueza muscular, é por hiperfrouxidão ligamentar, são vários pontos que podem acontecer. Sedentarismo, né? Que a criançada de hoje é só na televisão. Esse é um ponto pouco faz atividade, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais isso vem acontecendo. Então, muitos pais preocupados porque tá explodindo isso justamente pela falta de atividade física, né? Você pega a nossa época, chamando de velho, mas a nossa época, a gente não tinha tantas horas na frente da TV, tantas horas parado, era brincando, era na rua, era correndo. E né? não tinha tanto chinelo e tanto calçado, né? Ficava muito descalço, né? E aí fazia o arco plantar, né? Que hoje pede-se... fazia na força. Hoje a área da saúde pede muito, né? Todas as áreas... anda na grama, anda descalço na areia. Mas isso antigamente era o normal, né? Normal. Hoje é o anormal. Não que não possa andar de calçado, não que só andar descalço vai ser a resolução de todos os problemas.
Mas o andar calçado, descalço, em alguns momentos do dia, auxilia a movimentar músculos que você não movimenta quando está calçado, né? Até o comprimento do passo, né? O estudo mostra que a gente dá um passo mais longo quando a gente está calçado. E quando a gente está descalço, a gente dá um passo mais curto. Então, se você vai fazer um passo mais curto descalço, você vai ativar músculos diferentes do que quando você está dando um passo mais longo. Então, isso é contração muscular, biomecânica pura, né? Então, não tem por que não andar descalço, né? Não tem por que andar calçado também o tempo todo, né? Eu vejo, para mim é um absurdo, né? Mas desde pequenininho, mal começou a caminhar, já está com um tênisinho. Poxa, deixa sentir o chão. Deixa sentir o chão, deixa ter a propriocepção, ou seja, os movimentos de equilíbrio, contrair a musculatura, os dedos e tudo mais. Você já bota um calçado, você já está limitando todo o movimento natural do pé e ele nem aprendeu a caminhar ainda, né? Então, a questão do equilíbrio vai ser um pouco mais tardio. E isso é ciência, não sou eu que estou falando, né? E já que nós estamos falando de criança, de adolescência, eu queria também te fazer uma pergunta nessa questão, né? Quando a criança está passando dessa maturação e ele vai ali para a puberdade, tem um desequilíbrio relacionado à parte postural dos pés, mesmo ele sendo ativo, ele crescendo e o peso também estando dentro, porque tem muitas vírgulas aí, né? Mas vamos falar assim, um crescimento normal, e aí chega ali nos 11 para 14 anos, vamos abrir um pouquinho essa janela, né? Dos 11 aos 14 anos, ele cresce 40 centímetros, 30 centímetros nesses 3, 4 anos. Tem uma mudança de postura de pisada ou não? Tem uma mudança completa, né? A gente acaba esticando a musculatura, esticando a parte óssea, o músculo demora um pouco a acompanhar, isso leva, às vezes, alguns encurtamentos, leva às escolioses, e toda a parte postural é porque o nosso corpo ele cresce em etapas, né? Você cresce um pouco um lado, depois o outro, depois um lado, depois o outro, e aí você vai desenvolvendo dessa maneira. Se você tem alguma alteração de saúde nesse meio tempo, você pode ter alguma alteração postural, inclusive ali. Tive uma catapora, tive um outro tipo de doença ali, numa fase de estirão de um lado do corpo, aquele lado vai crescer um pouco menos do que o outro. Então, ele vai desenvolver um pouco menos do que o outro. Não a olho nu, né? Mas, em milímetros, né? E que isso vai alterar a postura. Alterou a postura, altera a percepção de equilíbrio. Altera a percepção de equilíbrio, você está alterando tudo, né? Muitas vezes nesses casos, não é só o apoio do pé no chão. Nesses casos, muitas vezes se resolve com simples alongamento, né? Então, tudo isso a gente coloca na balança na hora de avaliar, né? É igual quando a gente fala de performance. São os detalhes, né? Milésimos de segundos fazem total diferença. Exato. Né? Então, às vezes, é um apoio que você está dando na ponta do pé. O filho deu esse estirão, começou a caminhar mais em ponta de pé. Começou a caminhar mais em ponta de pé, por quê? Porque a flexibilidade está mais difícil dele conseguir fazer o movimento mais anatômico, mais natural. Então, está encurtado. Você vai dar uma palmilha? Não vai resolver. É alongamento, é fortalecimento. Então, a gente tem que observar isso em cada fase, né? E esse conjunto, né, que você tem tocado bastante, que eu falo muito, né, esse trabalho multidisciplinar, né, que a solução não está em uma área só, né, é essa união de todas as áreas da saúde que consegue promover a melhora e a qualidade de vida da criança, do adolescente ou do adulto, ou até mesmo do idoso, né? E aí a gente vai para esse caminho do idoso, né? O pessoal começa a chegar numa certa idade, não envelheceu com saúde, começa a ter artrite, artrose, tem o joelho em valgo, bem acentuado, o quadril começa a doer. Nessa hora também é importante fazer a avaliação da pisada, né? Sim, sim. Isso é o que, no início, quando eu comecei a atender essa parte das palmilhas, é o que mais chegava para mim, assim. Idoso e dor parece que anda junto, né? Idoso e dor. Mas, poxa, não fiz nada diferente. E começou a doer. Imagina, você está caminhando errado há 50 anos, 60 anos, começou a doer agora. Tá doendo agora, não é de agora, né? E não se cuidou, e não teve essa parte de
de ter um envelhecimento, né, com saudável saúde, e ativo, né? E ativo. O idoso é um trabalho que a gente faz sempre multidisciplinar, né? Não sou eu que vou promover uma boa saúde, uma qualidade de vida, mas eu vou aliviar um pouco das dores para que ele possa ter esse condicionamento, essa vida ativa, né, na velhice. Não só o profissional de educação física, o fisioterapeuta, mas o médico, enfim, é um trabalho multidisciplinar aí, multiprofissional, onde cada um faz a tua parte para que a resposta seja voltada para que ele tenha uma qualidade de vida. Então, a avaliação, por exemplo, do idoso, eu já atendi bastante idoso, que hoje o idoso acima dos 70, 80 anos, Tem né? bastante. Então, eu peguei bastante atleta, inclusive amador, que com 60 anos, você fala, meu, esse cara não é idoso de jeito nenhum, né? Mais ativo que eu até. Mas assim, a dor é um limitante que a gente vai fazer a análise para que você eliminando a dor, ele possa ter a qualidade de vida. Então, na hora que você faz a avaliação nessa parte, nesse grupo de pessoas, o foco é totalmente diferente de quando você faz para uma criança ou quando você faz para um atleta, que você está visando outras coisas. Principalmente para idoso, a gente o conforto, alívio de impacto, né? A diminuição de impacto, e a parte de pontos específicos do pé, porque a gente vai perdendo o nosso coxinho de gordura do pé. Então, aumenta a quantidade de pontos onde dói o pé. Então, ali o calcanhar, que você vê num bebezinho, é gordinho, no idoso é só pele e osso. Porque diminuiu esse coxinho. E se mantém a pressão ali. E se mantém a pressão ali, a dor vai estar ali, e aí ele vai pisar diferente para aliviar a pressão onde está doendo. Joelho, quadril, aí ele coluna. vai doer outra parte do pé primeiro. Aí ele vai tentar aliviar, aí vai começar a mancar, vai começar a doer joelho, vai começar a doer quadril. E aí é uma bola de neve. Aí ele para de fazer atividade física, porque está doendo, e teria que ser o oposto, né? Só tira aquela dor e segue. Só tira aquela dor e continua na atividade física, que é o que vai dar longevidade, né? Então, esse é o foco que a gente tem para cada fase, para cada porquê que a gente está buscando fazer a avaliação. É uma avaliação bem detalhada, né? 40 minutos, 1 hora, que a gente fica ali buscando a origem das pressões, o que isso vai interferir na postura, porque às vezes a gente faz uma correção e isso modifica a maneira como a pessoa está com a postura dela. Então, a hora que você modificou a postura, isso não vai gerar mais prejuízo do que eu tentar... Tenta outra postura. Tentamos outra maneira de confeccionar a palmilha. Então, é um trabalho ali que a gente não tem certo ou não tem errado, mas a gente tem que ver o que isso vai prejudicar ou o que isso vai beneficiar na biomecânica dela, do caminhar, ou na biomecânica da atividade física que ela quer desenvolver ou que ela desenvolve, ou na busca de uma prevenção de lesão. Eu gosto de colocar entre aspas, porque são vários fatores, né? Você não pode limitar a maneira como ela pisa com uma lesão. Mas se uma lesão recorrente, a gente vai tentar aliviar a maneira como ela está fazendo o desenvolvimento da atividade física dela, como ela está pisando para aliviar essa pressão, por exemplo, posterior. Quem tem muita lesão de posterior de coxa. Tem um desequilíbrio natural. Já tem um desequilíbrio. Então, quanto que a gente modifica ali para que isso não seja mais um indicativo aí de lesão? É isso que a gente busca fazer na avaliação e no acompanhamento. Porque não é simplesmente, eu sempre falo, não é um par de palmilha que eu estou te vendendo. É uma avaliação, parte de um tratamento. O tratamento consiste na minha parte, na tua parte que vai fazer os teus exercícios, no outro profissional que vai estar junto. Então é um conjunto de coisas que faz parte de um tratamento. Então ela vai voltar a fazer uma reavaliação para a gente ver se aquela palmilha melhorou, ainda está legal para aquilo, se a gente precisa modificar alguma coisa na palmilha para que ela continue ainda tendo o efeito, o benefício que a gente quer, se a gente tem que modificar alguma coisa na palmilha para que ela tenha uma melhor evolução. E aí a gente vai acompanhando, né? Você falou da reavaliação. Quando que acontece a reavaliação normalmente para ver se teve uma melhora? 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. E aí, porque antes disso o corpo não teve a adaptação necessária para a gente observar algo. E é interessante também a pergunta, né?
quantas horas a pessoa tem que usar essa palmilha por dia para ter essa melhora? Porque às vezes a pessoa faz a palmilha, mas ela não usa o tênis e ela fez para aquele tênis. É boa. Eu tinha uma paciente que ela era bancária. Ela usava palmilha no trabalho. Aí ela ia para academia e ela tirava. bem inteligente, né? No salto ainda, né? No salto. 2 dedinhos? Horas úteis, né, de uso da palmilha. Eu sempre recomendo que use pelo menos um período inteiro. No começo. E todos os dias. Ah, mas no sábado, no domingo eu não... Põe o tênis. Põe o tênis, usa o período da manhã, no período da tarde. Ah, tá calor, já usei de manhã. Não precisa usar à tarde, mas pelo menos um período, nos primeiros 30 dias é importante que use todo dia, para o corpo ir se acostumando com aquilo ali. Principalmente enquanto vai fazer atividade física, ou vai ficar em tempos em pé, porque vou ficar sentado. Mas eu levanto de vez em quando. Se for só naquele momento que você vai usar, usa. Mas vou fazer uma corrida. Se possível, o período que você vai usar mais em pé, né? Vou fazer uma caminhada, ou vou no mercado, esteja com a palmilha, né? Quanto mais horas usar, melhor, né? Claro, cada caso é um caso. Tem casos que a gente tem que ir adaptando o corpo, então usa 1 hora por dia, usa 2 horas por dia, 3 horas por dia, e assim vai aumentando gradativamente. Mas tem casos que não precisa dessa adaptação. Usa, coloca no pé, põe de manhã e tira de noite. No outro dia a mesma coisa. Dá para usar todos os dias, sem precisar deixar descansando nem nada. O material que eu trabalho, pelo menos, é um material basicamente importado, então extrema qualidade, que eu sei que eu sei que vai proporcionar aquilo se ele usar todo dia, o dia todo, tá? Não deforma, ou se tem a deformação, a volta a esperada, dele, né? A resiliência é bem boa, né? Volta bem o material. Então é algo que é feito para usar. Então claro, o primeiro mês eu sempre recomendo que faça um par só de palmilha. Mas eu vou usar para jogar e eu vou usar para ir trabalhar? Sim, porque nesse primeiro mês a gente pode ser que tenha que fazer algum ajuste na palmilha, tem que modificar alguma coisa. Eu tenho 3 pares de palmilha, uma eu uso para em qual que doeu, em qual que não ficou bom. Então é um par para tudo, que aí eu sei que foi aquele par que deu erro, vamos dizer assim. Que precisou do ajuste. Que precisou daquele ajuste. E aí eu vou lá e ajusto, e depois 2, 3 meses nessa reavaliação, a gente, ficou legal. Eu quero fazer mais um par para deixar no calçado da academia. Quero deixar um par no calçado do trabalho? Aí é critério de cada um, vamos dizer assim. Mas é bom que use o máximo possível. Profissional de futebol, atleta profissional, que usa a palmilha que ele bota na chuteira de jogo. Na chuteira de treino. E o outro que ele bota no tênis para ir para academia treinar. Então, é na chuteira de treino de jogo, que ele troca só de uma chuteira para outra, porque ela é um pouquinho mais estreita, diferente da que você bota num tênis, que ela pode ser um pouquinho mais larga, ou seja, no tamanho do pé, na verdade. A chuteira, geralmente, ela é mais compacta, então ele tem um par para cada atividade que ele vai fazer. Tem um ainda que tem até num chinelo, que eu fiz a palmilha no chinelo para ele. O que mais usava era o chinelo, né? Então, assim, até quando ele estava de folga, ele estava de palmilha, né? Então, ele colocava em cada um dos calçados que ele ia fazer, tanto o treino, quanto a academia, né? Fortalecimento, quanto o jogo, ele estava com a palmilha. Precisa ser assim? Não precisa. Mas assim você vai estar usando ela o tempo todo. É a mesma coisa. Eu estou usando a palmilha, o corpo adaptou. Aí eu não estou usando, o corpo voltou. Estou usando, adaptou. Aí ele não vai entender, né? Eu fico assim ou fico assim. Então, o risco de não dar certo é maior do que de dar certo. Um risco de lesão pode até acontecer, né? Em alguns casos. Mas é importante que o corpo se condicione àquela maneira de pisar. Não é modificado tanto assim, o como você pisa. São pequenos detalhes. Mas, né? O corpo vai se adaptar àqueles pequenos detalhes. Às vezes 3 milímetros fazem diferença. Então 3 milímetros você fala, mas não é nada, mas faz diferença. Você tocou no assunto do atleta, né? Onde eu iria passar o próximo passo. Nesses atletas aí, o que você percebeu de maior diferença e qual foi o atleta, talvez você pode falar, que você sentiu mais resultados nessa avaliação, nesse acompanhamento, nessa palmilha e que trouxe título, né? Porque atleta é milímetros, né? Numa corrida... Mas aí você quer jogar
quer falar que a minha palmilha trouxe título pro cara? Lógico. Porque é assim que a gente consegue ver o diferencial do profissional, né? Lógico que a gente sabe, né? Que envolve multidisciplinar. Se ele não comeu direito, cadê? Não faz um gol. Não dormiu direito e assim vai indo. Mas tem ele vai botar a culpa na minha palmilha, tenho certeza. Isso, com certeza. E aí eu quero saber, qual atleta? Quem você fez essa diferença? Porque você já viveu em vários momentos, né? Já esteve estava recente em Balneário Camboriú, esteve em Chapecó, até mesmo na região aqui de Marília e Pompeia. Quem foi esse atleta? Tem 2 casos que você me falou e me vieram à cabeça, assim. O primeiro, eu me esqueci o nome dele, ele é campeão mundial de bocha. E assim, ele tinha uma dor bem pontual, que é um gesto esportivo, ele é bem diferente de outras modalidades esportivas, né? E aí até eu me lembro que eu tive que, na avaliação dele, eu tive que filmar como ele fazia o movimento para eu ver o que ele estava fazendo de certo ou de errado na pisada dele. E era bem na hora que ele soltava a bolinha, assim, que ele pisava meio que na ponta do pé e o pé deixava... E estava tendo uma dor no joelho, muito constante. E ele veio por essa dor no joelho, doía um pouco do pé, mas mais era dor no joelho. E, eu ainda vou me lembrar o nome dele. Tem que vir. E aí a gente fez a palmilha no modo que na hora que ele fizesse esse apoio do pé, e era um dos pés que ele apoiava mais, que era o movimento que ele fazia, sempre daquele jeito, deixava um pouco mais estável a parte da frente do pé, o antepé. Então ele não fazia o movimento de queda. Então isso deixou um pouco o joelho um pouco mais estável. Tirou a dor. Treinou mais e trouxe o título. Ele já era campeão mundial e manteve lá o título de campeão mundial. Até ele falou, tô indo pro campeonato agora, não sei o quê. E foi bem legal. Isso faz, acho que foi em 2021, 2022, se não me falha a memória. Campeão de bocha mundial e não é idoso, é um jovem rapaz. É isso aí. E o outro que me procurou, na época ele estava jogando na Chapecoense, o Alan Santos, e ele estava se recuperando de uma lesão. E ele que veio falar, eu preciso de uma palmilha, porque eu estou me reabilitando e eu sei que a palmilha vai fazer diferença. E foi bem engraçado, porque assim, geralmente a gente tem que, olha, vai te ajudar, convencer. Vamos analisar, vamos ver aqui e tal. E ele falou, não, eu sei porque eu me lembro que uma vez eu usei e me ajudou em tal e tal lesão, e essa aqui, e era uma lesão bem importante que ele estava na época, ele estava se reabilitando, e até foi engraçado, recentemente falei com ele, e ele falou, não, eu vou gravar um vídeo para você postar nas suas redes sociais aí, o quão foi bom para mim naquela fase de reabilitação. E mandou o vídeo até, um abraço, Alan Santos. Que faz o merchan. E um cara muito simpático, cara, gente boa, família toda a vida, e bem simples, e que entendeu o porquê de isso fazer parte de um conjunto de tratamento, de situações que compunham o tratamento dele, né? Então foi bem legal que ele fez questão de ir lá, fez questão de gravar os vídeos de quando ele foi buscar a palmilha, de quando ele estava fazendo os testes com a palmilha, e usando a palmilha depois, naquele momento de reabilitação, porque é o que a gente falou, a palmilha para ele, naquele caso específico, era para aquela fase de reabilitação. A palmilha que eu confeccionei para ele naquele momento foi para aquele período. Depois, ele teria que fazer uma outra palmilha para um outro momento, que você já estava reabilitado, com musculatura já bilateralmente equivalente, preservada. A palmilha dele deveria ser de uma outra maneira de ser confeccionada. Aí ele já não estava mais na Chape, aí acabei perdendo o contato de atendimento com ele, né? Mas tenho certeza que ele fez outras palmilhas aí, porque ele entende a necessidade real disso, né? Então, esses 2 casos me marcaram bastante, justamente porque um veio sem saber, me falaram que eu tinha que vir aqui, que você ia resolver meus problemas. E deu certo. E o outro falou, não, eu quero vir aqui porque eu sei que vai dar certo, né? Já buscando um retorno daquilo bem entendido, né? Que era aquilo que ele precisava. Então são 2 casos de atletas de ponta que eu atendi há alguns anos e que não me sai da cabeça pelo resultado que trouxeram. Já atendo alguns outros, tem a palmilha minha até lá na Arábia, até Maria, ele tá dormindo agora, só pode. Pelo horário. Ele levou o Regis.
O Regis, ele fez palmilha comigo quando ele estava na Chapa, ele foi vendido para a Arábia e mandava uma mensagem: Marcelo, me manda outra aí. Eu falei: cara, eu preciso te avaliar de novo e tal. Aí eu tive recentemente em Chapecó e ele teve lá também, coincidiu as datas de férias e fiz a palmilha e levou, fez um golaço esses dias também. Eu falei: ah lá, minhas palmilhas estão lá. A minha palmilha, foi isso, o gol saiu daí. Um golaço, cara, joga muita bola. E é legal que você vê, pô, ninguém sabe que ele tá usando a palmilha, mas eu sei que ele tá usando a palmilha, então para mim é gratificante, assim, sabe? É bem bacana você saber que o cara tá ali e não que ele dependa daquilo, mas que aquilo contribui para a qualidade do trabalho dele, né? Eu falo assim, né? Esses momentos de sucesso é o que faz valer a pena o que a gente veio para fazer nesse mundo, né? A gente fala verdade. Assim, putz, eu faço o que eu mais gosto e o que eu gosto eu consigo impactar vidas. Mas assim, tentando voltar um pouco, foi sempre fácil, depois que o Marcel se formou, para chegar onde está até hoje e todo esse sucesso? Como que foi essa jornada aí? Não, o sucesso a gente constrói a cada dia, né? Não é todo esse sucesso. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, desde que eu comecei a estudar um pouco mais a questão da biomecânica, eu tinha uma formação, a primeira ali, logo que eu me formei em RPG, ou seja, um trabalho postural, fiz curso de pilates, fiz curso de quiropraxia e eu entendia que meu paciente voltava com as mesmas dores. Eu falei: cara, eu tenho que fazer uma diferença na vida do meu paciente, né? Ele volta para mim com a mesma dor, ele não pode voltar para mim com a mesma dor. Então isso foi um impulso muito grande para que eu falasse: não, eu vou ser melhor um pouquinho, Tenho muito a crescer ainda, todo mundo que estuda um pouco entende que não sabe nada, mas é gratificante saber que o pouco que eu sei contribui muito em muitos casos, né? Mas aí quanto tempo depois de formado que você chegou na baropodometria, nesse tipo de avaliação de pisada, para conseguir trazer esse impacto? Tem mais de 10 anos. Tem 14 anos que eu faço isso. E com o dinheiro no bolso caindo, assim, né? Se desse dinheiro eu tava felizão pra caramba, cara. Não posso me queixar, mas tudo tem o seu valor, né? Então, hoje eu trabalho com o melhor material que existe. Isso tem o valor dele. Eu estudei com profissionais que eram os melhores no momento que eu fiz os cursos. Tem o seu valor, né? Então, hoje eu me permito a ter um valor de atendimento também condizente com o que eu faço. Claro que casos e casos, a gente acaba... aquela pessoa precisa muito, não vou deixar de atender, às vezes, algumas pessoas que eu sei que precisam por questão de valor. Mas as pessoas que precisam entendem o valor. E eu demorei para chegar até aqui, né? Espero ter muitos anos ainda de trabalho, mas eu me sinto já bem feliz com o que eu fiz até aqui, né? Então... E para fazer o contato com o Marcel? Quase 20 anos de profissional, a gente tem que merecer trabalhar, com né? certeza. E qual é o contato do Marcel? Qual que é a rede social do Marcel e o telefone do Marcel? Instagram, Dr. Marcel Borsari, Dr. Marcel Borsari, né? Só procurar ali, chamar no inbox, pode mandar mensagem, não responder nos primeiros minutos. Eu estou em atendimento, né? Estou em atendimento para melhor atendê-lo. Estou ocupado para melhor atendê-lo. Ou no WhatsApp, que o DDD é 49 99984 5684. Então, 49 99984 5684. Aí chama ali também, vou estar em atendimento, vai ter uma mensagem automática, mas só ir mandando ali que a gente se conversa e já soluciona o que for para solucionar, ou agenda uma avaliação e vamos conversar pessoalmente para ver como eu posso ajudar. Perfeito, porque assim, nós tiramos bastante dúvidas aqui e na verdade que gerou mais dúvidas, com né? certeza. Então quem está ouvindo, quem está assistindo o podcast, faz o contato com o Dr. Marcel, até mesmo com Saúde em Minutos, porque a gente pode deixar ali o contato do Marcel, porque o mais importante é você ter essa dúvida, ter o recurso, saber que existe esse recurso, porque tem gente que não sabe que existe o recurso. Será que não é para mim?
Na dúvida, faça avaliação, porque você vai ser, como sempre, muito sincero, há necessidade de fazer a palmilha. Né? Sim, ou não há necessidade de fazer a palmilha. Na questão do caso do menino, né? Ele precisa fazer a palmilha para melhorar o arco. Não, ele precisa só deixar de andar na ponta do pé, que vai construir o arco por meio do equilíbrio que vai gerar. Então, isso o Dr. Marcel vai sempre trazer esse lado mais profissional que vai tirar essas dúvidas e sanar, seja com o filho, com o adolescente, da idade, meia-idade, ou até mesmo o idoso e o atleta, né? Como você deu o exemplo aí. Então, assim, Marcel, só gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, porque, cara, é sempre um prazer a gente bater um papo, dar muita risada, né? e falar sobre essa área da avaliação de pisada, o quanto traz de benefícios para as pessoas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas saírem dessa inércia. Eu tenho dor, por isso que eu não vou na academia, por isso que eu não faço o esporte e tal, eu não faço esse outro esporte, por conta dessa dor. Deixa uma mensagem final. A dor é inevitável, né? A dor é inevitável. Mas o resultado que você atinge depois, ou seja, uma qualidade de vida, é o que todo mundo busca. Então, obrigado primeiro pelo convite. É sempre bom estar aqui, sempre bom estar junto contigo. O que tiver ao meu alcance, pode contar comigo, para mais bate-papos como esse, inclusive. Com certeza. E saia da inércia, né? Como o Kaká falou, sair da inércia é simplesmente fazer um pouco a mais do que você fazia antes, que é só para você mesmo. É sempre, no fundo, a roda gira e volta para você. Fazer o bem, volta o bem, fazer atividade física só vai te deixar mais ativo. É sempre essa a linha que eu costumo dizer para meus pacientes. A gente está, todo livro de anatomia e fisiologia que a gente estuda, o ápice do ser humano é aos 35 anos de idade, dali para frente é uma queda. Você escolhe pular do avião com paraquedas ou sem. É isso aí. Muito obrigado, doutor. E ele falou assim, eu já, nos meus 42, já fiquei aqui emocionado já, que eu já tô da metade caindo, né? Vamos falar assim. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês no podcast. Curte, compartilha, passa para a família, para os amigos, porque essa dúvida na questão de tipos de pisada, postura na pisada e a necessidade de avaliação é de muitas pessoas, seja você sedentário ou atleta, e não deixe de curtir e seguir o nosso canal. Muito obrigado, até o próximo podcast.